Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 17 de junho, com a nossa Academia Espiritual. E hoje a Palavra de Deus vem nos falar da oração, do Pai Nosso, que nosso Senhor Jesus ensina. E é claro, ligada ao Pai Nosso, a capacidade de perdoar, para que sejamos perdoados. Vamos então ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15, desta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós devereis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometerem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então, como lembramos, a oração do Pai Nosso aponta no final, na sua conclusão, para o pedido de perdão, e é claro, esse pedido de perdão tem consistência quando formos capazes de também dar o perdão. A oração ensinada por Jesus nos coloca diante de algo que é de suma importância, a oração. Porém, a oração precisa ser feita corretamente. E Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, começa justamente aqui dizendo: quando orardes. Portanto, o objetivo do Senhor é ensinar os discípulos a orar corretamente. E logo depois ele diz: não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Por quê? Porque a oração não tem o objetivo de ser argumentação, de ser convencimento. Você não reza para convencer a Deus. Ainda tem muita gente que faz isso. Inclusive, muitas pessoas fazem novena até nessa dinâmica. Eu vou fazer a novena e vou prometer isso e tal, eu vou fazer esses 9 dias para convencer a Deus de me dar aquilo que eu preciso. Não. Oração, nenhum tipo de oração é para convencer a Deus. Ao contrário, a oração serve para nos aproximar dele, para que a gente possa assumir a sua vontade, que é sempre uma vontade sábia e santa. Então a oração é para nos ajudar a aproximar-nos de Deus e assumir a sua vontade. Oração não é um jogo no tribunal, onde você, como um bom advogado, vai convencer o juiz, que é Deus, de que precisa disso.
Não são as palavras, vai dizer Jesus, na quantidade que importa, mas que tenha muita fé e muito amor. Então, oração de verdade é uma aproximação de Deus, é um assumir a sua vontade e é um encontro de fé e de amor. A escuta de Deus também tem a ver com o perdão, como dissemos, e Jesus conclui o Evangelho. Se vós perdoardes, também sereis perdoado. Então, se eu rezo, Jesus ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado tal. Eu peço, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, eu vou fazendo os meus pedidos na minha oração, mas reconheço que sou pecador e preciso do perdão. Ao mesmo tempo, nosso Senhor vai dizer, esse perdão está condicionado também à sua capacidade de perdoar. Outro ponto que é importante a gente refletir aqui é justamente o contexto geral do Evangelho, é o contexto da oração e do perdão, como disse. No contexto da oração, não podemos perder de vista essa realidade que deve acompanhar a nossa vida cristã, que é o diálogo com Deus. Porque se não temos diálogo com Deus, nós vamos perdendo a razão do nosso ser espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa proximidade com Deus. E ao mesmo tempo, quanto mais longe de Deus a gente vai ficando, Deus nunca quer ficar longe de nós, mas Ele respeita as nossas escolhas. Quanto mais longe de Deus nós vamos ficando, mais e mais se vai perdendo as condições de oração. Ou seja, você vai ficando frio, que você não consegue mais pegar o motor da oração e levar adiante. Quem não aprendeu a amar a Deus também não sente necessidade de dialogar com Ele. Esse aqui é um outro ponto dentro dessa dinâmica da oração que a gente precisa observar. A dificuldade de amar a Deus também provoca dificuldade de oração, de dialogar. Então é bom a gente observar. Eu tenho muita dificuldade de rezar, não estou dizendo das fórmulas, mas mesmo de falar com Deus espontaneamente, eu tenho muita dificuldade disso. Então eu preciso observar, será que eu não tenho dificuldade de amar a Deus? E não olhe isso como se fosse um pecado. Não. Pode ser que na sua história de vida aconteceram experiências e até traumas pessoais ou com pessoas à sua volta que te levaram a criar resistência à experiência do amor a Deus. Então é preciso trabalhar, aprender a amar a Deus para conseguir também crescer nesse diálogo da oração. Bom, o Pai Nosso ensinado por Jesus são 7 pedidos que sintetizam a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Vale a pena você pegar, se tiver o Catecismo da Igreja Católica, a última parte do Catecismo é dedicada à oração. E uma das partes dessa 4ª parte justamente fala sobre o Pai Nosso como a grande oração, a oração do Senhor. No Pai Nosso nós dizemos, santificado seja o teu nome. Isso significa romper com tudo que é idolatria, com tudo que não é de Deus. Nós dizemos que o teu reino venha até nós. Ou seja, a gente quer pedir que justamente a nossa vida esteja voltada
para Deus, para o seu projeto, para os seus planos. Pedimos o pão nosso de cada dia. Essa perspectiva, nós assumimos uma condição de irmãos e não de egoísmo, né? Pedimos o perdão, nós já falamos sobre isso. Justamente ele está condicionado a essa questão também de eu ser capaz de perdoar, né? E é o projeto de Deus. Deus quer nos perdoar constantemente, mas ele quer nos perdoar fazendo com que também a gente seja capaz de oferecer o perdão. Pedimos para não cair em tentação. Nesse pedido, nós estamos então voltando para o Senhor e dizendo que não queremos nos desviar dos seus caminhos, das suas trilhas, porque fora deles nós perdemos a vida e a salvação. A libertação do mal consiste justamente em criar mecanismos para que o inimigo não tome conta do nosso coração e da nossa vida. Se pedimos liberta-nos dos males, então nós estamos pedindo maneiras e graças para que a gente crie mecanismos para não sermos tentados, provocados e cairmos nas armadilhas do demônio que toma o nosso coração. Vamos agora à nossa academia espiritual. Os 3 passos que nos ajudam a fortalecer a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento, você já sabe. Acenda uma vela, se possível, invoque o Espírito Santo com seus dons. Peça hoje, sobretudo, esse dinamismo do diálogo com o Pai. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Reflita sobre essa questão. Como é que eu tenho rezado? E como é que é a minha relação com Deus? Eu amo profunda e livremente a Deus? Ou existem muitas realidades, muitos traumas que dificultam minha relação com Deus? Terceiro passo, o treinamento. Convido você hoje a rezar, meditando e rezar pausadamente a oração do Pai Nosso, meditando cada uma das palavras, cada uma das expressões, pensando em cada um desses pedidos. Como é que você se sente? Como é que você sente estes pedidos? E ainda mais, ao fazer essa oração, reconheça a sua dependência a Deus. Você depende do Pai. Aceite que você é uma criatura do Pai. Porque a nossa dificuldade de amar a Deus muitas vezes é o nosso egoísmo, a nossa rebeldia de não nos aceitar dependentes de Deus e que somos criaturas dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.